Os advogados que atuam na área previdenciária identificaram dois grandes problemas em seus escritórios. O primeiro é a constante luta entre o pagamento das despesas mensais do escritório e o recebimento, que em regra ocorre apenas no êxito ou no final das ações. Ou seja, como ter renda mensal com a advocacia previdenciária. E o segundo problema é a concorrência, o grande número de advogados que atuam ou estão descobrindo agora a área previdenciária. Então fique comigo que nesse vídeo você verá que é possível resolver esses dois problemas. Se você não me conhece, eu sou Elias Evangelista, sou advogado há mais de 10 anos e sou o fundador do IAPA, que é uma empresa, um instituto que trabalha exclusivamente com o apoio e o aperfeiçoamento da prática da advocacia. E nos últimos 5 anos, a minha empresa já treinou mais de 10 mil advogados. Este é o segundo vídeo desta série de 4 vídeos, com o objetivo de apresentar um projeto de desenvolvimento ou implantação da área previdenciária em escritórios de advocacia. Se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa série, clique aqui no botão ao lado e assista agora, porque logo esse vídeo não estará mais no ar. Neste segundo vídeo, eu vou compartilhar com você algumas teses ou dicas estratégicas do campo da advocacia previdenciária, seja para gerar renda mensal aí para o seu escritório ou honorários no êxito, no final da ação, mas com ações, com teses que poucos advogados atuam. Não dá realmente para explicar a fundo essas ações, essas teses, porque isso levaria muitas e muitas horas. Mas eu acredito que o conteúdo desse vídeo já é realmente um grande norte para quem deseja implantar ou desenvolver a advocacia previdenciária e de forma lucrativa. Então vamos lá. Nós veremos então algumas considerações sobre temas e teses previdenciárias. O primeiro ponto importante, relevante, se trata sobre o advogado e o primeiro momento em relação ao atendimento ao segurado, ao cliente aí do seu escritório. Para que o advogado ele não faça simplesmente a contagem do tempo de contribuição ou do tempo de serviço. Isso porque a maioria dos advogados, mesmo os advogados que já atuam no campo previdenciário, mesmo os advogados previdenciaristas, quando do primeiro atendimento ao cliente, eles simplesmente seguem alguns passos que são obrigatórios. Num segundo momento, uma parcela menor da advocacia já realiza o cálculo da renda mensal inicial e num terceiro momento, uma categoria bem menor de número de advogados consegue, na prática, realizar algum tipo de planejamento previdenciário. Os passos que são aqui, então, obrigatórios, quando do primeiro atendimento ao segurado, em relação, por exemplo, a uma simples contagem do tempo de contribuição, do tempo de serviço desse segurado, é em relação não só a essa primeira contagem relacionada à carteira de trabalho, mas também a solicitação de alguns documentos que são obrigatórios, como, por exemplo, o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Seja ele relacionado aos vínculos, às empresas em que esse segurado trabalhou, ou seja, então, em relação às remunerações que esse segurado recebeu ao longo da vida. Com base, por meio do CNIS, os primeiros passos, na prática, o primeiro passo obrigatório é a realização da contagem para se verificar, então, quanto tempo tem esse segurado de contribuição vertida ao INSS. Após esse primeiro passo, que é o passo obrigatório, o advogado, então, ele já começa a verificar, então, qual seria o melhor benefício previdenciário para aquele cliente. Qual seria, então, a melhor aposentadoria ou o melhor benefício naquele caso concreto. E seguindo, então, o passo a passo, logo aqui no início, quanto à análise inicial obrigatória, esse advogado ele vai partir, então, para um segundo plano, que é analisar as condições obrigatórias para aquele benefício. Como, por exemplo, se um benefício exige então, a idade, se ele preenche os requisitos tempo de contribuição e a idade, e que momento ele implementou aquelas condições para a concessão daquele benefício. Esse primeiro passo, esse primeiro momento, isso é comum à advocacia, mesmo aos advogados que eventualmente não tenham prática, então, com a advocacia previdenciária. Quando evoluímos, então, já para análise ou para o cálculo da renda mensal inicial,
como, por exemplo, verificar então qual o período básico de cálculo, ou seja, qual a data inicial e a data final, como por exemplo 30 dias anterior ao agendamento aqui do benefício, qual que é o período básico de cálculo para aquele benefício, quais são então os salários de contribuição, a realização da média dos salários de contribuição para se chegar ao salário de benefício, a aplicação ou não do fator previdenciário, dependendo da espécie de benefício, e por fim, para se chegar à renda mensal inicial, a aplicação da alíquota, que multiplicada pelo salário de benefício, chega-se então à renda mensal inicial. Esse segundo passo, como num exemplo simples aqui,